Olá, o Memórias do Poder Legislativo, o programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, está começando. Esta é a segunda parte da entrevista com o Dr. José Carlos Dias, advogado, criminalista, defensor de presos políticos e ex-ministro da Justiça durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Obrigada mais uma vez pela presença do senhor. Eu queria que o senhor começasse esse segundo programa contando um pouquinho da participação do senhor na Comissão Nacional da Verdade. Há alguns anos atrás, eu fui convidado pela presidente Dilma Rousseff a integrar a Comissão Nacional da Verdade. É interessante porque foram escolhidas pessoas de várias tendências. Então, havia alguns que tinham origem do PSDB, muito embora não tenha sido nunca membro do partido, mas eu era ligado ao Fernando Henrique Cardoso. E havia outras pessoas de várias tendências políticas e que foram convidados para participar dessa comissão. E realizamos um trabalho realmente impressionante, difícil. Nós tomamos depoimentos, um número muito grande de pessoas que foram vítimas de violências, de torturas. Tomamos depoimentos de pessoas que praticaram torturas. Nós visitamos centros de tortura no Brasil inteiro. Então, nós resgatamos elementos importantíssimos para que pudéssemos realizar um relatório mostrando o que aconteceu durante todo esse período de ditadura do Brasil. E com recomendações também para que nós entendíamos coisas que deveriam acontecer, ser feitas para que nós conseguíssemos viver um regime democrático. Eu diria o seguinte, que a Comissão Nacional da Verdade, assim como aconteceu em outros países, que houve comissões da verdade, ela teve uma importância. O nosso objetivo era resgatar o passado, trazendo para o presente, para que no futuro não se repita. E dirigido principalmente para a juventude que não participou daquele período, para que aprenda a preservar a democracia como um bem maior. Então, este foi o grande trabalho que a Comissão Nacional da Verdade realizou. E conseguimos fazer com que fossem criadas comissões da verdade em muitos lugares do Brasil, em muitos estados e também em instituições, por exemplo, da USP. Aqui da Assembleia Legislativa, houve uma excelente Comissão da Verdade que foi presidida pelo Adriano Diogo. Doutor, esse trabalho todo, né? O senhor falou desses depoimentos, enfim, e justamente com esse objetivo de modificar o futuro, né? Para que no futuro isso não se repita. Tudo isso, de alguma forma, foi divulgado para a população, assim, depois que esse relatório foi finalizado, né? Tudo isso foi colocado à disposição? Foi não só no site, isso pode ser visto a qualquer momento, e isso foi impresso e depois também em CD, todo o relatório completo. Um trabalho de quanto tempo, doutor? De 2 anos e meio. 2 anos e meio. O suficiente porque foram tantas coisas, né? Enfim. Foi muito apertado, mas eu acho que conseguimos fazer tudo em 2 anos e meio. Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o fato do senhor ter sido preso, né? Qual foi a situação, como é que foi essa história? Eu fui preso a primeira vez, eu tinha acabado de me formar e eu ainda não havia começado a minha carreira, o exercício da advocacia, quando houve uma marcha de Deus pela família com a liberdade, de pessoas que desfilavam pelas ruas no centro da cidade pedindo a prisão do João Goulart, enfim, pregando o golpe. E aí eu e mais alguns colegas fizemos um ato no Largo São Francisco e em seguida fomos para a Praça da Sé
para esperar a marcha chegar. E aí nós começamos a nos manifestar contra a marcha. E aí fomos presos, eu e os outros colegas. Fomos levados para um ônibus e aí eu disse, escuta, a marcha é contra o governo, eu estou aqui a favor do governo, por que vocês me prenderam? Mas enfim, acabei ficando lá algum tempo, 1 hora, 2 horas, e fui solto. Esta foi a minha primeira prisão. A segunda, eu já defendendo presos políticos, isso em 1971, eu estava no escritório quando foram me procurar lá e me prenderam e me levaram para o DOI-CODE. E eu me lembro que estava escrito num papel na mão de das pessoas que foram me prender, conduzir de preferência sem problemas, sem pressões. E eu fui levado e aí fui interrogado. Meu nome tinha sido indicado por um rapaz que tinha sido preso e que estava tinha o meu nome como referência para me procurar como advogado. E ele, torturado, resolveu dizer que ele tinha tido um encontro comigo e que eu fazia parte da organização. Aí eu pedi que trouxesse o rapaz. O rapaz veio, eu tremendo, e aí eu perguntei, você já me viu na vida? Ele olhou, não sei quem é. E aí eu fiz questão de que ficasse constando isso e tal, e eles acabaram desistindo de me manter preso, e eu fiquei lá algumas horas e fui liberado. E a terceira prisão aconteceu em 1980. Eu era presidente da Comissão Justiça e Paz durante a greve do ABC, em que eu estava, juntamente com políticos, tudo isso, nós estávamos interferindo no sentido de tentar resolver o problema da greve, fazendo um acordo entre os patrões e os empregados. E eu me lembro que o Lula era o presidente do sindicato. Eu ouvi comentários de que ele estava para ser preso. Eu fui à casa dele, falei, Lula, eu vim aqui porque eu acho que você vai correr o risco de ser preso. E eu vou conversar com o Romeu Tuma, que era o diretor do DOPS, para ver o que pode fazer. Aí eu saí de lá, telefonei para o Tuma falou assim, não, doutor, bem, não estou sabendo de nada, fica tranquilo e tal. E eu fui para casa. No dia seguinte, eram 6 horas da manhã, eu recebo um telefonema de que o Dalmo Dallari tinha sido preso, que era outro membro da Comissão de Justiça e Paz. Aí eu telefonei para o Dom Paulo e disse, Dom Paulo, prenderam o Dalmo. E o Lula, eu tenho a impressão que deve ter sido preso já. Eu vou para o escritório e vou preparar um habeas corpus em favor deles. Me vesti e saí. Eu me lembro que a moça que trabalhava em casa falou, doutor, tem uma coisa esquisita, tem uns homens de terno aí na esquina. Hoje é sábado e eles estão aí de terno, olhando para cá. Aí eu me lembro que eu saí e falei para minha mulher, olha, dentro de 20 minutos, se eu não telefonar, liga, faz favor, para fulano de tal, que era presidente da ordem, e liga para Dom Paulo. É porque eu fui preso. E saí, e quando chegou na Praça Pan-Americana, meu carro foi fechado, e aí, com metralhadora e tal, me fizeram descer, e me apalparam o corpo inteiro, e aí
entrou uma pessoa no carro e falou, toca, vai pro DOPS. Aí eu fui pro DOPS, fui devagar. Quando eu cheguei lá, tinham assim umas 20 pessoas presas, incluindo vários clientes meus, que ficaram contentes quando me viram, porque acharam que eu estava lá para defendê-los. Aí eu fui para a sala do delegado, fiquei sentado junto com o Dalmo, junto com o Lula. Aí chegou o Ayrton Soares, que era advogado também de presos políticos, né, deputado, e começou a conversar com o Lula, comigo e tal. Aí ele disse, bom, Zé Carlos, vamos embora que nós temos um trabalho aí fora para fazer. Aí o Lula virou e falou assim, olha, claro que você besta, cara, não vê que o homem tá em cana? E aí... Vai que cola, né? E aí eu fiquei, chegou o presidente da ordem, que era o Mário Sérgio Duarte Garcia, que foi de uma conduta muito bonita, porque o delegado falou assim, não, doutor, o senhor pode ir embora, porque nós vamos liberá-lo, os dois advogados não vão dormir mais, eles vão sair hoje. Ele falou assim, eu não saio quando eles não saírem, eu me considero preso. Aí tomaram o depoimento e nós fomos liberados. Foram essas 3 prisões. Histórias aí para ninguém botar defeito. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre o cargo que o senhor assumiu em 83 no governo do Montoro, o cargo de secretário estadual de Justiça e Direitos do Cidadão, não é isso? Naquela ocasião eu chamava Secretaria da Justiça. Eu fiz toda a campanha do Montoro, eu coordenei o programa de Justiça e Segurança na preparação do governo, e o Montoro, que era uma figura extraordinária, queria um bem nome a ele, grande amigo, ele me convidou para ser secretário da Justiça. E lá eu fiquei durante 3 anos e só deixei a secretaria quando o Quércia foi lançado candidato. E havia uma incompatibilidade com o Quércia. Eu tinha uma incompatibilidade. Mas eu me lembro que ao sair, eu dizia que eu entreguei uma carta para o Montoro, em que eu dizia que eu me demitia do cargo, mas da amizade que eu tinha por ele, eu não me demitiria jamais. E ele me respondeu com uma carta linda que eu guardo com carinho. Montoro, e aí pude realizar, mas com todo o apoio dele, um trabalho de humanização do sistema penitenciário. Uma política de direitos humanos dentro dos presídios. Isto que foi um passo importante, eu acho, que como novidade, porque o tratamento dado aos presos sempre foi de muita violência. E eu enfrentei isso estabelecendo realmente uma política de humanização nos presídios. Isso durante o tempo como secretário, né? Teve Exato, essa experiência exatamente. e esse trabalho desenvolvido. Exatamente. Queria que o senhor falasse também, em 99, já assumiu como ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, né, doutor? Exato. Eu digo que os 2 únicos chefes que eu tive na vida, o Montoro e o Fernando Henrique, eram também grandes amigos, continuam. Infelizmente o Montoro não mais, porque não está mais aqui entre nós, mas o Fernando Henrique continua grande amigo. Eu acho que o trabalho que eu desenvolvi durante o período foi um trabalho importante. Eu me lembro que eu vivi esse período lançando uma bandeira do direito penal mínimo para que o direito penal, tentando fazer com que o direito penal só fosse aplicado para os casos graves e que as pessoas e aí tentamos realizar uma revolução na questão da aplicação das penas, com um programa de reforma do Código Penal sério,
com uma comissão de que eu nomeei para que trabalhássemos em comum e pelo Brasil inteiro. A comissão foi percorrendo vários estados do Brasil e eu ia junto para debater em audiências públicas a reforma penal. Quer dizer, isso de uma forma absolutamente séria e abrindo para a sociedade. Não dessa forma como está sendo feito agora, imposta pelo ministro da Justiça. Ouvir a sociedade, né? Ouvir a sociedade. E tem uma coisa, a reforma penal, ela não é uma coisa exclusiva de juristas. A população tem que debater isso. Não é? Quer dizer, a questão da pena, ela não é uma coisa de jurista só. É uma coisa que interessa a toda a população. Saber como é que isso acontece, quando deve acontecer. É fundamental que os direitos humanos sejam respeitados. Os direitos humanos de todos. Daqueles que são os agentes públicos, dos policiais, os direitos humanos dos criminosos, os direitos humanos das famílias, das vítimas. Como é que o senhor avalia esse contato, né, durante esse trabalho, assim, esse tete-a-tete, esse trabalho que vai um pouco a campo, né? Eu acho que foi um trabalho importante e realizado com muita dedicação, por uma equipe muito boa que eu montei, e lá eu permaneci durante um ano. Saiu em 2000. Em 2000. Quando o senhor saiu, teve uma crise, chegou a ter uma crise ali, doutor, entre o Gabinete de Segurança Institucional e a presidência com o Ministério da Justiça, foi isso? Não, houve uma discordância entre aquilo que eu defendia com a secretaria, o Senad, que era um juiz aposentado, que era o responsável e que apresentou posições opostas a mim. Então eu fui ao presidente e disse que achava que era melhor eu sair e que eu achava que ele também deveria sair. E foi essa a opção adotada. Eu não me recordo que eu disse depois que eu não me arrependo de ter aceito ser ministro e de graças a Deus de ter saído. Porque eu não tenho vocação para o poder. Eu sou um advogado, absolutamente, e depois aí eu saí e permaneci parado durante algum tempo por uma questão ética. Eu não quis voltar a advogar. Eu fiquei sem ir à Polícia Federal e sem aos tribunais durante vários meses. E aí eu voltei a advogar e é o que eu faço até hoje. Já agora, tirando o pé do acelerador. Tirando o pé do acelerador, né? Mesmo assim, a gente quer saber como é que anda aí a rotina, o dia a dia. Como é que é esse tirar o pé do acelerador? Porque às vezes você tira o pé do acelerador, mas estava muito acelerado, né? Exato. Bom, é difícil, a gente vicia com o trabalho. Eu, graças a Deus, montei uma equipe muito boa. Não é? Eu comecei sozinho, mas eu fui criando uma advocacia e fui trazendo gente. E hoje são 8 advogados. O escritório é um escritório boutique, porque a advocacia criminal não adianta você querer ter um número muito grande de advogados, porque você tem que ter um contato direto com o cliente, com o caso. O cliente tem que sentir no advogado aquele com quem ele vai desabafar, com quem ele vai dizer tudo o que está vivendo. E eu acho que eu montei realmente um escritório sério, competente. Nós hoje advogamos muito nessa área financeira, econômica. O caso agora, Lava Jato, nós temos vários casos lá. Mas eu entendi, de um ano para cá,
que era a hora de eu ir parando. Afinal de contas, eu vou fazer 80 anos dentro de alguns dias. Dia 30 de abril, dia 30 né, doutor? de abril. E que então eu entendia que eu deveria ir diminuindo. Então, em alguns casos, eu ainda estou presente, participando de reuniões, fazendo algumas sustentações orais, mas no varejo do escritório, eu vou lá todos os dias, fico lá algum tempo, mas não estou mais atuando da forma como atuava. Doutor, e sobre a situação política atual do Brasil? Queria que o senhor falasse um pouquinho, nosso programa está acabando, mas eu não posso deixar os telespectadores sem essa opinião tão valiosa. Eu estou alarmado. Eu estou alarmado porque eu estou vendo que as conquistas democráticas que nós tivemos, estão em risco. Eu tenho medo de que nós voltemos a viver períodos duros. Nós estamos vendo vários gestos praticados pelo presidente e por seus ministros que realmente assustam. Então eu acho que nós temos, por isso que essa comissão Arnes, que nós acabamos de criar, tem essa função, a função de velar pela democracia. Nós queremos que esse governo vá até o fim, sim, mas que compreenda, que eles compreendam que é necessário e fundamental que respeitem os direitos das minorias e que os direitos humanos sejam respeitados de uma forma total. Então, é por isso que eu estou com medo do que nós estamos vivendo agora. O temor é de um retrocesso aí na garantia de direitos, né? Nos direitos que já estão garantidos, já foram conquistados. Isso com referência aos índios, com referência às minorias, com referência, por exemplo, esta licença para matar. Isso é uma coisa que não se pode aceitar. E isso nós estamos vendo frases e pronunciamentos do presidente, de governadores, governador de São Paulo, governador do Rio, pronunciamentos que são absolutamente inconvenientes, quando se quer justamente proteger o cidadão. Doutor, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui com a gente, todo o conteúdo, história maravilhosa que o senhor trouxe. Muito obrigada. O prazer foi meu. Hoje, no programa Memórias do Poder Legislativo, eu conversei com o Dr. José Carlos Dias, advogado criminalista e ex-ministro da Justiça durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo programa.